Não importa onde quer que você esteja, a idade que você tenha, é sempre possível você transformar a sua realidade. Se você hoje se encontra talvez frustrada ou não satisfeita com a tua realidade familiar, conjugal, educação de filhos, trabalho, não sei qual área que você não tá. É possível transformar, mas para isso você precisa recorrer a duas vertentes que eu sempre recorro e recomendo. A humildade em buscar ajuda, quem pode me ajudar? E a outra vertente que é estudar. Né? A graça de Deus, ela acontece a partir do que nós damos para Ele. Então é dom e tarefa. Dom, graça de Deus, tarefa, você tem que estudar. Né? A oração, a palavra oração, orar de ação, é orar, ou seja, algo divino, uma graça, mas ação, movimento. Sentada, parada e só passando o dedo pelo celular, você não vai chegar em lugar nenhum de transformação mediante essa realidade não satisfatória. Então, pega a tua vida nas mãos, toma rédeas mesmo, protagonista, para de vitimismo e imaturidade. Enfrenta as dores da tua vida, amadureça, cresça, tá? Estabeleça metas, o que eu quero fazer daqui 10 anos, onde eu quero estar, como que eu quero estar, metas. Movimenta-se, para de ficar aí parada e tenha direção. E aí você vai também colher muita fertilidade, né? Você vai ter áreas férteis da sua vida que hoje talvez está uma terra seca, mas que precisa que você adube, faça o processo de aguar, de semear, para lá na frente colher os frutos da sua própria escolha e sua decisão. Iniciando mais um episódio Fertilidade Prosa, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui comigo uma amiga, conhecida de longa data, para a gente conversar um pouco mais sobre maternidade, sobre educação de filhos, sobre como lidar com essas crianças, né? Vamos lá, então? Hoje aqui comigo, Fernanda Zapparoli, seja bem-vinda. Obrigada, Bianca, obrigada pelo convite. Meu primeiro podcast. Olha só, que bom, estreando comigo, então. Que venham muitos aí. Tem um trabalho maravilhoso, né? Quem sabe fazer um dia, pensa só. Dá um trabalho, hein? Trabalhão. Prefiro ser convidada. Fer, é uma alegria ter você aqui comigo. Obrigado pelo teu tempo, pela sua disponibilidade. Eu admiro muito o seu trabalho, desde lá de quando você estava na Canção Nova, quando você começou a falar sobre as virtudes, tocou meu coração, me transformou. Já te falei sobre isso também, né? Então é uma alegria estar hoje aqui pra gente poder compartilhar um pouco histórias. Seja bem-vinda. Obrigada, foi um prazer, um privilégio sair do Vida em Família, né? Sim. Vir direto para cá, aproveitar. E é sempre bom, né? Falar sobre vida, fertilidade, fecundidade, tudo que diz respeito à vida, aos nossos filhos. Exatamente. Pra gente começar essa nossa conversa, responde pra mim o que é fertilidade pra você. Eu brincava assim como você, né? Que é uma pergunta profunda e abstrata. Ai, meu Deus, fertilidade. Mas para mim, eu vejo a fertilidade como ligada à feminilidade, né? Que é essa capacidade de gerar vida, né? Esse ciclo que a gente tem mensal, todo mês, né? Que nos dá um dom de Deus, claro, uma graça, mas nos dá a capacidade de sermos co-criadores com Ele, né? De pegar esse dom e para nós mulheres que tem um tempo cronológico, né? Sim. Colocar à disposição, né, de Deus, e Ele nos conceder almas, né, pessoas com rosto, com nome, com uma identidade, uma personalidade. Então, olhar para a palavra aqui, né, fertilidade, me faz lembrar dos meus filhos, né, olhar, pensar neles e naqueles também que estão no coração de Deus. Essa capacidade da mulher de não só da mulher, mas do homem também, né, de com Deus co-criarem outros seres, né, com um rosto, um nome, um cheirinho, com uma identidade. E que a gente fez parte desse plano criador do Senhor, né? E olha só, a gente fala muito aqui sobre fertilidade, também ir nos sentidos da gente poder semear na vida das pessoas, ajudar as pessoas. E você passou por um tempo disso que foi se dispor aí em ser missionária, né? E isso também é fértil, porque o tanto de pessoas que você transformou, né, no seu livro, na sua missão, isso também é fertilidade, né? Tua vida foi uma vida fértil por muitos anos lá dentro, né? Da comunidade. Eu digo que a minha fertilidade missionária, né? Essa vida em missão, ela começou com os 16 anos, quando eu tive meu encontro com Deus. E ali, desde nova, já assim, fui chamada pelo próprio pároco, né, a ser pregadora ali pela RCC. Então, com 17, 18, 19, eu já estava evangelizando. Você estava aqui no Brasil, Fer? Nos Estados Unidos. Eu fui morar nos Estados Unidos, eu tinha 1 ano de idade.
E em 1988, minha família migrou para lá e nós moramos uma vida inteira, digamos assim. Meus pais ainda moram lá, meus irmãos. E foi lá que eu comecei a minha vida missionária, né? Na diocese ali de Boston, no estado de Massachusetts. Depois nós mudamos para Flórida. Então, aí na Flórida também, ali em Fort Myers, eu comecei junto com os meus pais ali nas paróquias. E aí, com 19 anos, eu vim, né, para Canção Nova, uma comunidade católica, fui ser missionária, fui durante 13 anos missionária, que é onde se deu, digamos que, toda a minha formação de fato, que gerou tantos frutos, né, que foi, eu costumo dizer, eu entrei uma menina e me formei mulher lá dentro. Sim. Né? Então, toda a minha feminilidade, a minha maneira de me relacionar com Deus, com as pessoas. E esse trabalho de ajudar as pessoas, né? A minha vida, ela só tem sentido quando eu consigo tocar o outro, né? Deus me permite isso, mas tocar o outro e gerar um fruto bom. Sim. Né? Então, o fruto tem frutos ruins, podres, e tem aqueles bons, né? Então, a minha meta é sempre gerar frutos bons na vida dos outros. Então, eu costumo dizer que começou lá, mas aí por muitos anos ali na Canção Nova, programa de TV, apresentações, missão, pregação, oração e algumas coisas bastidores que muitas vezes as pessoas não viam, né? Mas era aquele trabalho de ir nas casas, conversar, impor as mãos, rezar, ouvir as histórias, acolher na minha casa. Então é um trabalho que ele era ali naquele âmbito missionário da comunidade, né, da Canção Nova, com suas diversos braços. Sim. Né? Atualmente, há 3 anos que essa missão muda, mas o sentido e a meta é a mesma. Até porque quando a gente vê esse processo, né, o Senhor tem um tempo para cada coisa, né? Então, hoje eu trabalho com fertilidade, com mulheres, mas eu também tive minha missão lá na renovação, também foi um tempo, e a gente é apegado, a gente acha que nunca vai passar aquilo, né? Intenso, jovens. Exatamente, a gente acha que, uau, isso daqui é para sempre, e a gente tem aquele apego, mas o Senhor prepara tão bem, né? E Ele vai nos moldando conforme o tempo, né? E você acha que foi importante todo esse tempo que você passou na Canção Nova porque você vive hoje? Sem dúvidas, porque eu sou hoje um reflexo, eu sou hoje resultado, realmente um fruto de tudo que eu vivi lá. Né? Então, quando eu ingressei na Canção Nova, um ano antes eu era estudante de medicina. Então, o meu projeto de vida era ser médica, pediatra. Olha só. E abrir um orfanato. Era Olha isso. Só. E então, quando Deus me chama a deixar esses meus sonhos, e eu lembro que uma das minhas melhores amigas nos Estados Unidos, ela falava assim, você não deveria fazer medicina, você deveria fazer comunicação. E eu brincava, mas comunicação não dá dinheiro. E a gente ria. Aí ela, não, é sério, você tinha que ser jornalista, você tinha que fazer comunicação, apresentação. E eu nunca dei moral pra isso. E quando eu fui para Canção Nova, no desenrolar das descobertas de talentos, né, eles viram em mim algo que eu não enxergava, que era a comunicação para a televisão, né, e para a internet. Então, já com 21 anos, eu já fui, na verdade, com 20 anos, eu já fiz as minhas primeiras gravações ali, na época, a Jornada Mundial da Juventude era em Sydney, na Austrália, e aí o inglês, né, vamos atrás daquela menina que veio dos Estados Unidos, e aí gravando um monte de coisa, porque era em Sydney, na Austrália, o inglês, aquela coisa toda, e no outro ano eles já me chamaram para fazer gravações, apresentações. E aí, no decorrer dessa experiência de vida, foi-se necessária a técnica, né? Então a graduação, então entra aí o jornalismo, então eu fiz comunicação, ali com a especialização em jornalismo, depois da faculdade, eu fui cada vez mais estudando mais sobre a comunicação, né? Então depois da comunicação, um outro talento descoberto era a escrita, né? O talento de escrever, tocar as pessoas. Então, foram 3 livros já lançados. Um deles foi best-seller, A Mulher Segundo o Coração de Deus. Então, foram talentos que, se eu não tivesse na Canção Nova, eles não teriam surgido, porque o meu foco e a minha vida era pediatria e orfanato. Então, não daria para eu olhar essa outra parte, né? E eu não tinha nenhuma pretensão. Depois dessa outra vertente do talento, eu descobri a terapia.
né? Onde eu atendo pessoas desde os 17 anos. Olha só. Mas com a parte mais profissional da coisa, foi na Canção Nova. Então, nós éramos formados para como atender, né? Como identificar os problemas, as raízes, como canalizar, direcionar, enfim. Então, uma parte terapêutica, ela nasceu ali. Então, se hoje, então eu olho para trás, né? Então, se hoje eu tenho um programa de televisão, Vida em Família na TV Evangelizar, começou na Canção Nova. Né? Sim. Se hoje eu tenho um livro, né, do Namoro ao Altar com Guilherme, autoria ali pela Eclésia, eu comecei a publicar na Canção Nova. Então, se hoje eu dou aula de inglês online para as crianças, começou na Canção Nova, porque eu dava aula de inglês para as crianças das obras sociais, que era o CAC e tudo mais. Depois, alguns filhos, né, dos irmãos, os membros. Lembro a Paula Guimarães, eu ia na casa dela toda semana para dar aula para Pamela e para Paola. Elas eram pequenininhas, elas tinham tipo 4 anos, 3, 4, 5 anos. Você tava lá ensinando elas me pediam, me viam traduzir na casa do Padre Jonas. E aí um dia elas falaram, tia, ensina a gente inglês. E aí eu passei, foi assim. E aí vai outra, aí foram os da Déia e do Tiba, o Bento, o Mate, e foi indo. Então tudo que hoje é meu trabalho aqui fora, fora dos muros da Canção Nova, não missionária mais há 3 anos, é um resultado nítido e muito, assim, gratificante de lá. Mas existem muitas diferenças. Sim. Muitas. E muitas coisas eu não tiro também os meus méritos, né? Os meus talentos e a minha forma de pensar, de estudar, características da minha personalidade que me formaram. Então eu digo assim que foi assim, uma mão dupla, né? Uma mão ajudou a outra. Então, sim, tudo, eu tenho uma grande gratidão, mas você também. Toda a minha contribuição também. Até porque a gente precisa enxergar isso, né? Que eles têm todo esse trabalho, mas e você, né? Isso é importante também até na questão da educação dos filhos, né, Fer? Porque a gente, até meu esposo essa semana, ele me fez uma pergunta, né? Que a gente fala, por que você acha do Miguel? O Miguel é muito inteligente. Por que ele é muito inteligente? Eu brinquei. Porque é genética boa. E daí ele falou bem assim, mas e o mérito dele? Ele é inteligente porque ele também tem o mérito dele, né? Então vem, né, junto com isso que você falou, né? Tem todo um preparo a gente dar esse suporte, mas também tem o nosso próprio mérito, né? Disso que você construiu. E Fer, voltando um pouquinho, falando de você como mulher fértil que passou por todo esse processo, em algum momento, assim, como foi seu processo de maturidade diante de tudo isso? Porque você entrou nova na Canção Nova, né? Você entrou lá na missão de renovação. Como que foi esse teu processo de maturidade, assim? Você encontrou o Gui nesse processo, sabe? Quanto mulher, o que você acha que você mais cresceu, assim, nesse processo todo? Eu entrei uma menina muito imatura. Eu achava que eu era madura. A gente acha, né? Com 15 anos que a gente... Eu era, 19 anos, auge da maturidade. E eu tinha muitas imaturidades, né? Eu tinha 2 coisas que me atrapalhavam muito nesse processo. Uma era o feminismo, né? Eu fui formada no berço do feminismo. Os Estados Unidos, Reino Unido e a França são os 3 países que deram origem. E um dos berços é os Estados Unidos. Sim. Então, eu fui doutrinada pela escola, pelo sistema, né? Meus pais, eles trabalhavam muito, muito, minha mãe, então a minha educação foi terceirizada, e essa terceirização eles me construíram com a ideologia feminista, né? Então eu tinha frases como, não vou aprender a cozinhar, porque se eu aprender eu vou ter que cozinhar pro meu marido, eu não vou. Se ele quiser, ele que vá pra cozinha ou me leve pra jantar fora ou almoçar fora. Tinha frases como, eu quero ser independente, ter o meu dinheiro, porque eu não vou depender de homem. Então, eu tinha muitas frases formadas, enraizadas em mim, e nesse processo aí dos 19 até encontrar, no caso, meu esposo, Guilherme, existiam muitas imaturidades vinda dali. Uma outra vertente que foi um grande problema para mim nesse percurso é o meu temperamento. Porque o meu temperamento, eu sou colérica, só que não havia nessa época estratégias para mim, né? Eu não tinha essa informação nem essa formação de como autodominar.
Sim. como controlar, como extrair tudo de bom que o colérico tem, não viver como amuleta as reações colérico, mas a ira, que é um dos pecados capitais do colérico, era algo que me atrapalhava muito e me fazia ser ainda mais imatura. Então eu tinha 2 problemas, eu tinha o feminismo e eu tinha a ira. Então, muito impetuosa, muito impulsiva e ao mesmo tempo me achando a última Coca-Cola do deserto como feminista. Então, Sim. eu era um grande problema ali dentro. Sim, porque é duas situações que trazem a gente pra uma exibição e tudo isso, né? Porque o feminismo traz isso, e aí o colérico que gosta disso, né? Esse lado colérico da gente que gosta desse... Eu também sou colérica, mas é como segundo. Eu nunca experimentei droga nenhuma. Nunca fui de beber, sexo, droga, rock and roll, balada. Nunca gostei de balada. Eu sempre dormi cedo. E colérico tem uma tendência a vício muito forte, né? Eu nunca gostei. A minha luta sempre foi meu temperamento. Então, quando eu identifiquei isso, eu já tinha aí meus 20 e poucos anos, foi onde eu despertei minha consciência que eu precisava amadurecer. Eu precisava de ajuda. Né? E aí eu tenho 2 grandes qualidades, né? Uma grande qualidade que eu tenho é a humildade de buscar ajuda. Eu não sou uma pessoa orgulhosa no ponto de achar que eu mesma vou solucionar um problema e eu me basto. Não. Eu sou aquela que me confesso, se possível, toda semana. Eu sou aquela que faço terapia já há 10 anos, toda semana. Eu sou aquela que leio muitos livros, eu estudo muito porque eu quero ajuda, eu quero ser melhor. Sim. Hoje eu quero ser uma melhor mãe, uma melhor esposa, uma melhor missionária. Em tudo que eu faço existe a minha missão. Então, porque eu quero ser melhor para eles, eu sou muito firme em buscar ajuda. Então, isso é uma qualidade que me ajuda muito. Sim. A humildade de recorrer, eu preciso de ajuda, me ajuda. Eu preciso, olha, se não dá. E isso tudo na minha vida. Questão do filho. Poxa, eu não sei como resolver esse defeito do Giuseppe. E agora? Eu preciso de ajuda. Então, eu vou recorrer a uma amiga que é referência. Eu vou conversar mais um pouco com o Guilherme e a gente rezar, pedir a Deus um insight. Eu vou ler, vou fazer esse curso. O que eu vou fazer para solucionar? Eu preciso de ajuda no meu casamento. Não tá legal do jeito que tá indo. Tá um pouco fora do eixo. Então, vamos voltar pro eixo? Em tudo. Então, essa. E uma outra grande qualidade que me ajuda muito é que eu sou uma pessoa que gosto de estudar. Então, diferente das pessoas, eu não gosto de ler livro, eu não gosto de estudar, eu tenho dificuldade. Como você sabe de tudo isso? Eu leio muito, eu faço muitas aulas, eu estudo, mas isso é meu desde pequena. Eu era nerd que sentava na primeira fila, que tirava as melhores notas, que não gostava de badalada, de algazarra, eu gostava de focar. Chegava em casa, fazia minhas atividades, entendeu? Tem uma sociedade no high school que se chama National Honor Society. É uma sociedade honorária e ela é nacional. Como que você faz fazer parte dessa sociedade? Porque o lema da sociedade não é um direito, é um privilégio você fazer parte. Olha só. Porque não é um direito. Era os top 50 da escola. Então, os primeiros 50 das notas faziam parte da sociedade se você tinha vários benefícios, bolsa e tudo mais. E eu estava lá. Então, quando você se forma, você usa com seu jaleco, uma faixa assim amarela, destacando, depois aquela, nossa. E lá estava eu, entendeu? Porque eu sempre gostei de estudar. Então, a humildade de buscar ajuda e o estudo, a informação, foi nossa, então o feminismo foi desconstruído, aquela deformação, as consequências, foi sendo formado na escola de Maria. Eu te digo assim, eu não acreditava nem na intercessão de Nossa Senhora. Olha só. E a minha experiência com Nossa Senhora veio, eu já estava na RCC há 2 anos, veio através da minha mãe. E aí, Nossa Senhora foi aquela que foi formando em mim o que tinha sido deformado. Sim. E do outro lado, os estudos me levaram a como conquistar a autoridade materna, autodomínio materno, como ser uma líder, né, porque é nato, uma líder que respeita o tempo dos outros, que não quer tudo no jeito dela, no tempo dela, como controlar a ira, né, então hoje as pessoas que
que convivem comigo e não me conhecem dessa época não acreditam que eu sou uma Olha pessoa só. irada. Não acredito. Falam, não, mentira. Eu conto as histórias. Não, você. E eu fico feliz. Eu, poxa, opa. Então, depois de resultado. tantos anos lutando. Tô conseguindo. 10 anos lutando, né? Aí 10 anos já vai fazer 20, né? 20, 36, 20 anos 20 lutando. anos. Opa, tô tendo aí algum retorno, né? Uhum. Então, quando eu encontrei o Guilherme, eu já estava bem melhor. E ele me conhecendo, as minhas histórias, conversando com meu pai, com a minha mãe adora contar essas histórias. Não muito boas. É. Ele diz assim, ainda bem que eu não te conheci naquela época, que eu não teria ficado com você. E não teria mesmo, e nem Sim. eu com ele. Então, no tempo certo, eu estava no tempo certo para encontrá-lo. E Sim. aí, eu me casei achando que eu estava madura. Nossa, então agora foi o auge, né? Tô aqui há tantos Pensa só. anos na Canção Nova, estudei tanto. Quantos anos você casou? Direção, casei com 29. 29. Imagina eu casando com 19 a 17, achando que sabia de tudo. Nossa senhora, Eu casei com 19 eu tava 17 entrando. anos. É, não, imagina. Eu casei com 17. Criança. Eu tinha o sonho de me casar nova. Eu queria casar com 24. Olha só, Eu tinha as idades muito certas. Não, mentira. Eu queria casar com 22 e ter filho com 24. olha só. E não, mas não foi possível O senhor sabe porque de tudo. eu fui me encontrar com o Guilherme. Mas ainda bem, porque se eu fosse mãe naquela época, meu Deus, coitados dos ser. meus filhos. Coitado, que dó. Então, assim, quando eu entrei no casamento, juntou as duas escovas de dente, as duas pastas. Uma só, né, na verdade. É. Eu vi que, ai meu Deus, tudo de Não. novo. Então quer dizer que eu tenho que amadurecer mais, porque eu tô vendo que eu não sou madura o suficiente pra lidar com isso aqui. Porque eu costumo dizer assim, né, Bianca? Casar com as qualidades é uma delícia. Claro. É maravilhoso. Perfeito. Dormir com elas, então, nossa. Agora, você dormir todos os dias, todas as noites, com os defeitos do marido, não é fácil. E ele dormir todas as noites com os meus defeitos, não é fácil. Então, o casamento me fez perceber que eu precisava recorrer à vertente da busca de ajuda e do estudo para amadurecer ainda mais. Então, hoje, aí veio a maternidade. Nossa, ainda não... Mais uma busca. Ou seja, o que eu entendi nesses 36 anos de vida? Que até o dia da minha morte, eu vou precisar sempre buscar ajuda e estudar. São duas coisas essenciais, né? Você falou da questão de ser difícil. Essa semana eu e o André, a gente tava conversando e ele falou, meu Deus, é difícil lidar com você. E daí eu olhei pra ele e falei assim, ainda bem que eu sou bonita, né? Que daí você pode... Ajuda, não tem como você olha pros olhos verdes. Aí eu falei, ainda bem, né? Daí ele deu risada, ele falou, ainda bem mesmo. E é isso, né? A gente sempre tem que estar nessa constante busca. Eu lembro, como eu falei, casei com 17 anos. Pensa, 17 anos, casando, engravidei do Miguel, eu tava com 18 para 19 anos, já tava quando eu engravidei do Miguel, e também foi essa busca. E quando eu me deparei com o Miguel, pequenininho, com essa imaturidade, e eu pensei, meu Deus, eu tô fazendo tudo errado, o que eu vou fazer? E foi essa busca de ajuda, foi escutar mais as pessoas, e foi quando eu comecei a estudar sobre temperamento, sobre linguagem do amor, sobre mulher, sobre comunicação, sobre tudo. Eu adoro tudo que é livro de formação, né? Em casa é cheio. Eu também gosto muito, e aí eu me aprofundei nisso, assim, então hoje eu consegui, né, entender um pouco mais sobre isso e é esse constante estudo, constante busca, e daí é uma coisa nova, então vou estudar essa coisa nova, e é um desafio novo, porque senão a gente não amadurece mesmo, é um processo sempre, né, até... Amadurecer dói. Dói, crescer dói, né? Nós não, vamos lá, a grande maioria das mulheres não querem sofrer as dores Sim. que a maturidade exige. Sim, e principalmente quem tem os temperamentos sanguíneo, por exemplo, né? Que aí tem muito essa questão de fugir da dor. Sanguíneo foge muito da dor. E aí ela não quer aceitar mesmo isso. Eu acredito que o ser humano foge do sofrimento. Sim. Se o sofrimento bate na sua porta, você vai abrir? Óbvio que não, você não quer sofrer. Exato. Só que muitas vezes ele não vai bater na porta, ele vai invadir a tua vida e você não tem como fechar a porta. E aí, o que fazer? Eu tenho dois caminhos. Ou eu amadureço, ou eu vou regredir, vou murmurar, vou adoecer, vou entrar em depressão e vou perder a chance de amadurecer. Porque dói. Então, quando você entende
que essa dor vai trazer benefícios para você, para sua família, você se submete mesmo sem entender. Vou te dar um exemplo. Eu estava na França, né? Eu tinha um cenário caótico à minha volta, né? Não tinha ninguém para me auxiliar como uma pessoa experiente sobre maternidade. Eu estava sozinha, eu e o Guilherme, numa missão onde nós éramos os únicos pais com filho. E aquilo tudo era muito doloroso. Eu não sabia administrar tudo aquilo. Não, por mais que eu lesse, estudasse, a prática, a vida da mãe, ela exige que você aprenda, porque o seu filho é único, é exclusivo, é irrepetível. Você tem referências, mas o seu filho é único. E ele vai ter reações únicas. Sim. Deus criou ele assim. E foi no pior momento da minha vida, assim, uma das piores fases, que eu entendi o que é resiliência. E a resiliência me fez sair desse buraco e estar onde eu estou hoje. Então, se eu olho hoje e vejo a minha família estável, né? Vejo o casamento, os filhos que eu tenho, isso tudo veio de um momento de muito sofrimento, onde eu precisei amadurecer nessas dores. Sim. Né? Então, eu não tinha ali outra opção, eu me fiz assim, né? A não ser aprender com aquilo. Né? Eu tenho um diferencial, uma coisa que me ajuda muito é a questão do inglês. Uhum. Por quê? As fontes que eu busco para me ajudar não tem muitas vezes tradução para o português. Eu devoro tudo que é da Kimberly Han. A Kimberly Han é a esposa do Scott Han. Ela foi protestante muitos anos da vida dela, filho de pastor, e ela se converte ao catolicismo. Um famoso livro do marido dela, Todos os Caminhos te levam a Roma. E O Banquete do Cordeiro. E o amor que dá vida da Kimberly Han mudou a minha vida. Né? Ele tem tradução em português, apesar que eu li ele em inglês, mas depois daquele livro em que eu descobri que eu era fechada à vida, eu não sabia que eu era fechada à vida, e eu descobri ali que eu era dona e deusa da minha fertilidade. Eu dizia que eu ia ter só 2 filhos, que eu ia colocá-los em tempo integral na escola, que eu ia tê-los só depois de 2 anos de casado, enfim. Essas mentalidades foram transformadas pela Kimberly Han. Uhum. Depois que eu li esse livro e devorei, eu queria mais da Kimberly. Eu quero tudo que essa mulher fala. E não tinha nada no YouTube a não ser inglês. Não tinha legenda. Olha só. E aí foi um grande fruto pra mim, porque como eu domino o inglês, eu sou pronúncia de nativo americano. Morei desde os Estados Unidos 1 ano. Todas as palestras dela eu já ouvi. Eu vou te dizer que todas, não sei te dizer mais, porque tem 6 meses que eu não pesquisei. Mas até 6 meses atrás eu posso te dizer todas. E depois eu devorei o Scott Han. E aí depois do Scott Han eu fui descobrindo outros americanos. E eu lembro que eu partilhava. Quando que eu tive esse start? Quando eu tava na cozinha com a Deia e eu contando pra ela uma pesquisa que eles relataram. E a Deia falou assim, nossa, fala pra mim assim, mais dessas coisas que você escuta. Porque não tem em português, né? E eu falei, nossa, Deia, é mesmo. Eu não tinha me tocado, né? Eu falei assim, poxa, que graça que eu tenho. Então, se talvez... eu estou um pouco mais avançada, adiantada, no sentido de busca, de buscar mesmo ser uma mulher, uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma profissional ali profissionalizada, qualificada, tem aí também todas essas características que eu falei, mas o inglês, ele tá aí inserido dentro do estudo. Sim. E dessa busca de ajuda. Exatamente. Ele me permite hoje buscar em fontes seguras, né? Buscar em fontes que muitas vezes a tradução não é tão fiel àquilo que a pessoa tá falando. E é uma realidade, acho que para muitas áreas, né? A minha, por exemplo, eu vou pesquisar alguns documentos, algumas coisas que vem lá da OMB, e aí eu fico, meu Deus, como que eu vou ler esse negócio? E tem muita coisa, tá acontecendo, por exemplo, lá agora. Nossa, eu lembrei de uma coisa. Eles já morreram, né? Eu fiquei sabendo, eu não sabia. Eles foram na Canção Nova, eram 2 senhoras que eram... Como é que fala? Como é que eu posso explicar? Elas eram instrutoras. Elas estavam dentro do grupo do Billings, eles morreram e elas eram aquelas sucessoras. Isso. Foram na Canção Nova. Eu nunca tinha ouvido falar de Billings, nada disso, as palavras técnicas, fertilidade, fecundidade, período fértil, período infértil, nada. E eu tive que subir no palco, no auditório e traduzir elas, porque tem no YouTube esse vídeo, não tem? Não sei. Eu acho que eu vi o vídeo dessas duas,
dessas duas mulheres falando na canção nova e alguém traduzindo. Então era você. Só pode ser. Não me lembro No agora, eu vou até pesquisar. Foi, uma jovenzinha. Foi ali que eu comecei a fazer o método Billings. Olha só. Porque aí eu aprendi ali, né? Aprendeu bem. A raça. Tinha que ainda vir aquela questão de mulher casada, que aquelas planilhas eu tinha que traduzir. Olha só. Pra descobrir a fertilidade, a fertilidade. Então eu vi assim, o inglês, ele me deu conhecimento e busca de fontes muito seguras, assim, sim, que hoje eu olho assim, eu sou muito grata. Sim, porque olha o tanto de acesso que você teve por conta do inglês e que vai ter ainda, né? Já quero aprender. Se hoje eu me encontro fértil, assim, na minha missão, eu sou grata. As pessoas falam, quando eu tô na minha cidade, andando assim, e eu falo inglês com os meninos, meus filhos são bilíngues, o Luca tem 1 ano e meio e o Pepe tem 4. Então, o Luca já fala inglês, português, canta em inglês. O Pepe, o Luca acorda assim, good morning, good morning, good morning, I love you, mommy, daddy, open, water. O Pepe fala, traduz e lê memorizado algumas histórias. Olha só. E aí meu pai tá aqui a passeio, meu pai mora nos Estados Unidos. E ele falou assim pra mim, Fernanda, parece mentira. Eles nunca foram nos Estados Unidos. E eles falam, parece quando a gente escuta, parece mentira. Aí eu falei, sério, pai? Ele é impressionante. E aí eu falei assim, como que o senhor fica vendo isso? Ele falou, muito orgulhoso de você, porque você conseguiu. E ele falou assim, ele sempre falou isso. Você conseguiu pegar o inglês da tua bagagem, sim, e transformar, que ele fala assim, que o inglês, pra ele, pra nós, os filhos, tinha que estar dentro da nossa bagagem de vida. E não dá pra improvisar. Então, quando a gente precisasse, a gente ia tirar da bagagem e usar. E então, essa expressão que ele usou você tá usando. Eu falei, pai, agora você pensa comigo. O Giuseppe, adulto, e o Luca, falando, quando meu avô... Aí ele riu, nossa, eu nunca pensei nisso. Quando meu avô foi pros Estados Unidos em 88, ele levou minha mãe. E aí veio... E tudo. E aí eu vejo assim, na minha história, quando eu conheci o Guilherme, o que nos uniu foi a teologia do corpo, de São João Paulo II, em inglês. Olha só. Porque nós ganhamos a teologia do corpo para iniciantes. Era em inglês, do Christopher West. Eu ganhei 3 livros. Eu falei, gente, pra quem que eu vou dar? Eu não conheço ninguém na Canção Nova que fala inglês. Aí alguém falou pra mim assim, olha, eu conheço 2 pessoas que gostam. E uma das pessoas era o Guilherme. Eu não namorava, não gostava. Eu abordei ele, falei assim, você fala inglês? Ele, não falo, mas eu leio alguma coisa com dicionário. Eu tenho vontade de aprender, eu nunca tive e agora eu tenho um pouco, por causa da teologia. Eu falei, então eu vou te dar um presente. Eu dei. E depois, tem a dedicatória, a gente tem esse livro hoje, óbvio. Depois de um tempo, a gente se apaixonou, ele devorou aquele livro. Uau. Porque ele queria, tipo assim, ele queria apaixonado. E ele falou assim, me ajuda a ser fluente. E aí, a gente se apaixonando, aquela coisa. Eu falei, ajuda, eu ia dar aula. O Guilherme foi meu primeiro aluno adulto. Olha só. E o Guilherme, que não sabia ler sem dicionário, não falava, hoje ele me corrige na gramática. Olha só. Ele tem fluência. Ele conseguiu um super emprego por causa da fluência dele. Tipo assim, hoje ele tem benefícios na carreira dele. Quando ele foi pro marketing digital, ele, cara, eu agradeço a Deus por ter te conhecido. Porque tem muita coisa em inglês. E as pessoas. Muita coisa em inglês e ele vai rápido. Então, assim, eu falei, caraca, do inglês... Aí despertou o nosso, né, nosso clima, né, amor. E aí, quando a gente tava em 2013, eu tava andando pra uma missa, eu e ele, ali na Canção Nova, eu recebi uma ligação da Ziza Fernandes. Fernanda, por que o seu nome não está na lista de audição? Eu nem sabia que era audição. Audição no Rio de Janeiro para a Jornada Mundial da Juventude. Aí eu falei, Ziza, fala a minha língua. Nem sei o que tá acontecendo. Eu nem entendo o que é audição. E aí ela falou assim, vai ter testes aqui no Rio com a equipe da Globo. E eu não tô vendo o teu nome nem do Adriano. E nós éramos apresentadores da Revolução Jesus. E você fala inglês com fluência. Eu falei, Ziza, eu nem sabia disso. Ela falou, pois eu vou ligar pra Paula e eu vou inscrever você. Ela ligou pra Paula Guimarães, que era responsável da TV, e me inscreveram. Vai pro Rio de Janeiro. Chega no Rio de Janeiro. E aí aquela lista, tinha vários atores da Globo. E aí eu entrei no palco, aí o diretor lá e o produtor falou assim, tem 2 milhões de pessoas na sua frente, só os 2. Pode começar a apresentar em inglês. E agora? Sem pauta, sem nada. Tipo, eles queriam ver. Ela fala inglês mesmo? Vamos lá, prova.
E aí eu comecei. Terminei a jornada. Ele olhou pra mim, ele... Tá dentro. Precisa nem pro próximo teste. Tá dentro. Onde você conseguiu essa fluência? Desse jeito, desse dinâmica. Aí eu falei, eu morei nos Estados Unidos desde um ano. Então não é justo com os outros. Aí começou a brincar. Sim. Eu sei que em 2013 eu precisava de um assessor. Foi meu namorado, aprovado, Guilherme. Foi um assessor de Blazer e tudo. Assessor da Fernanda Zapparoli. E estávamos nós no palco central. Eu tinha, na jornada anterior, ido até Madrid. Na jornada de Madrid. A minha letra era F. Tinha A, B, C, D, E, F e vai até Z. Eu atrasei pra chegar lá no F, na grama, fiquei depois do Z. Ou seja, na pedra, não tinha nem grama. Sim. Então eu nem vi o palco. Eu vi um ponto branco em algum lugar daquele lugar e tinha telões, aí eu vi o Papa. Ok, essa era a minha experiência, me diverti, foi ótimo. Acampamos, ok. Estávamos no Rio. Eu lembro direitinho da cena. O Papa Francisco a 1 metro de mim. 2 milhões de pessoas, um monte de telão, aquele povo tudo ali. Eu olhei pro Guilherme e falei assim, olha pra essa cena. Ele lembra disso sempre, ele olha. Eu falei, você nunca mais vai viver isso. Isso aqui, nunca mais. Eu estava lá, eu nem sei onde, qual a última pessoa, eu estava lá. E eu preciso te dizer que essa experiência que a gente tá tendo é única e não vai se repetir. Então, assim, o inglês me proporcionou experiências na vida e na minha história com o Guilherme, e ali eu falei pra ele, eu quero que nossos filhos sejam bilíngue. Sim. Eles precisam aprender inglês de berço, a gente precisa dessa oportunidade pra ele. E aí ele falou, sem dúvida. Então, quando eu já engravidei do Giuseppe, eu só falava inglês com ele. A comunicação era... Quando ele foi crescendo, nós só falávamos em inglês. E aí nós fomos pra França, então decidimos que eu falaria inglês, o Gui português, e ele aprendeu francês. Sim. Depois voltamos pro Brasil, a gente continuou. Veio o Luca, o mesmo processo. Então hoje eu vejo assim que toda a minha história, o inglês, desde o meu primeiro ano de vida, foi percorrendo. E de fato ele me ajudou a conquistar essa maturidade, essa fertilidade no meu trabalho. Na vida, né, no teu dia a dia e em tudo. E você acha importante, não é importante mas hoje eu, por exemplo, não tive essa vivência e muitas pessoas aqui hoje no Brasil não têm, muitas famílias, hoje a gente conhece muitas mães. 5% da população fala inglês fluente. Olha só, é importante, né, essas pessoas que às vezes não têm essa comunicação mais ativa como a gente, que tá na frente, que tá falando, elas também aprenderam inglês? Você acha que isso faz diferença na vida das pessoas no cotidiano? Né? Porque hoje a gente tá falando aí de palco, de apresentação, mas as pessoas que vivem no seu trabalho individual, que não aparecem em redes sociais, para elas fariam diferença essa fluência? O inglês faz diferença na vida de qualquer pessoa, porque ele é a segunda língua, é a língua universal, vamos pôr assim, né? Então, você tem a língua materna, no meu caso a língua materna foi inglês. Por quê? Você pode ser cozinheira, ninguém viu o teu trabalho. Mas se você faz um curso com Masterchef, ele pode ser lá da Tailândia, mas ele vai gravar em inglês porque ele quer vender mais. Ele pode ser lá da japonesa, ele vai fazer alguma coisa em inglês. Ou seja, tu tem acesso a informações que vão te fazer destacar dentro do teu trabalho. Masterchef ali, ou cozinha. Não, mas eu sou secretária. Qualquer área, de professora, a escritora, a qualquer área que se tem, o inglês, ele te dá oportunidades de você avançar no teu conhecimento, investir na tua profissão e você escala no seu salário. Então, se você não está satisfeito com o teu salário, você não está satisfeito com o teu retorno, você precisa escalar. Falando então para você. Então, você fala do billings, né, da fertilidade. Só que você hoje fala destinado ao Brasil. Só que quantas pessoas, além Brasil, que não precisariam ter acesso a isso, mas ficou lá nos billings, digamos assim. Sim. Não tem uma pessoa jovem que grava um podcast, que tem o seu estilo, o seu jeito. Então, você com o inglês, você alcança mais pessoas e isso te dá um retorno maior naquilo que você faz. Sim. Então, quantas coisas que eu faço e as pessoas falam, faz isso também em inglês, para que eu mostre para fulano, ciclano. E são pessoas que estão fora do Brasil. Então, porque nós temos brasileiros no mundo inteiro. Então, assim, independe, o inglês, ele é necessário. Tanto para o conhecimento, para você se profissionalizar, ou você vai ser
aquele profissional ali, mediano. Então, se 5% da população do Brasil fala inglês com fluência, 95% não fala. Olha só. Se tu tá no 95%, você tá ganhando X salário. Os 5% tá ganhando Y mais X, igual a Z. Então, se você não tá satisfeito aqui, você precisa vir pra cá. Só que isso não vai ser da noite pro dia, mas isso precisa começar. É uma construção, tá? A questão que você falou lá, né? No saber pedir ajuda e no estudo. Isso. Né? E como que eu tenho acesso a isso hoje? Como que eu vou fazer? Porque assim, eu tenho interesse. Eu, por exemplo, Bianca, falando de forma pessoal. Por onde eu começo a fazer tudo isso? Eu falo aquilo que eu tenho uma autoridade pra falar. Sim. O inglês para criança é a idade de ouro. Fernanda, por que você ensina inglês para criança? Porque é a idade de ouro. Eu pegar uma criança de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos, eu peguei a idade de ouro, é assim que nós chamamos. The Golden Years. Ela tem a plasticidade cerebral absurda. Se você ensinar teu filho 4 línguas ele vai aprender. Eu conheço crianças que falam alemão, francês, português e inglês. Eu conheço crianças... Meu primo, minha tia hoje mora na China. E ela casou com um alemão, ele veio pra cá, ela casou, ela foi pra Alemanha. Eu tenho 2 primos lá, um dos meus primos, ele tá na Fórmula 1, e ele fala em alemão, ele fala em português, ele fala inglês, francês, e tem mais uma outra língua que eu não sei, e o mais novinho fala tudo isso daí junto. Os meus sobrinhos, por parte do Guilherme, falam inglês, alemão, espanhol e português. 4. Os meus da minha irmã, inglês e português, e os meus inglês e português. E agora o Pepe já quer, e latim, o Pepe quer francês, porque ele nasceu na França. Sim. Então a gente vai começar com o francês. Então eu digo assim, o meu trabalho específico vem com essa galera. Por quê? Eu vou pré-alfabetizar, eu vou alfabetizar essas crianças em inglês. Por que o meu curso, a minha metodologia, o método, né, o meu filho bilíngue, esse é o nome da minha metodologia, ela é 100% eficaz? Porque quando você pega os cursinhos, eu acho que você estudou inglês na escola. Então, o inglês da escola, o inglês de cursinho, é aquele inglês de tradução. A professora fala ou em português e fala algumas palavras em inglês, ou ela traduz o que ela tá falando, ou tem legenda, e é aquele sempre o verbo to be, isso, aquilo. Ou seja, é algo mais que a pessoa tem que memorizar. Ela não aprende, ela memoriza, ela faz uma prova, ela passa de nível. E o que acontece? Um amigo meu, chama André, ele me contou uma coisa, eu achei incrível. Ele foi em São José dos Campos e ele é fluente em inglês. E ele falou que uma amiga dele dava aula num curso, eu não vou falar aqui o nome, muito bem qualificado de São José dos Campos, em São Paulo. E ela precisou sair para trabalhar, ficar ausente. E ela falou, André, assume a minha turma, porque você é a única pessoa que tem um inglês que nem o meu. E eu tenho uma turma avançada, que é a top de linha. Ele assume quantos dias? 2 semanas? Beleza. Aí ele chegou na sala, tipo, falando inglês. E aí, galera, vamos lá. Todo mundo pegando sua apostila e tal. Em qual página que vocês estão? E todo mundo tava assim. O que ele tá falando? Aí ele falou assim... Não, espera aí. Alguém aqui tá entendendo o que eu estou falando? Cri, ninguém sabia. Aí ele, gente, calma aí. Eu não tô na sala certa? Vocês não estão no nível tal, X, o mais avançado? Sim. Aí ele perguntou pra uma pessoa, como que você conseguiu chegar até aqui? Eram adultos. Nós passamos todos os outros níveis. Como que vocês passaram? Fazendo provas. Vocês não estão entendendo nada que eu estou falando e não conseguem dialogar comigo? Aí ele descobriu ali um grande erro daquilo que são os cursos. Então você gasta uma fortuna, que não é barato, um curso de inglês. Um curso de inglês para crianças, eu liguei para vários estados do Brasil. Ele está em média de 4 a 6 mil reais por ano, contando o material e tudo. Então, se você não tem uma renda acima da classe média, teu filho não vai aprender inglês. Sim. Só que o que acontece? Mesmo lá, ele não aprende. Sim. Por que ele não aprende? Porque ele tá numa sala de aula que tem que ter no mínimo 14, foi isso que me informaram. É por 1 hora, 6 horas da tarde, não tem horário mais cedo. A maioria, como assim 6? Porque eles têm escola, chega da escola, aí tu bota teu filho 6 horas da tarde, com sono ou fome, cansado da escola, com mais 14, escutando alguém ensinar inglês. Você tá jogando seu dinheiro no ralo, só que tu acha que não tá, porque você tá ganhando certificado, ele tá passando a prova, porque ele tá decorando. Quando eu descobri tudo isso, falei, cara, eu preciso ajudar.
Entra aí minha missão. Porque eu já tô confortável. Falo, meu marido fala, meus filhos Sim, falam. Tá ótimo. E eu compro o material do PEP nos Estados Unidos. Uhum. Do Set and Home Study, que é particular, é caro. Meu pai traz pra mim. Uhum. Falei, cara, eu tenho tudo. Então agora eu vou transformar isso. Eu quero ajudar as famílias brasileiras dando um valor acessível e fazendo isso ser acessível. Então as minhas videoaulas. Então vou te dizer da criança, eu vou chegar lá. As minhas videoaulas, elas são 100% em inglês. Eu não faço tradução. Legal. É do Hi Teacher, Hi Guys, Teacher Fernanda here, até o See you in the next lesson, goodbye. Não tem português. Fernanda, e a legenda? Tudo em inglês. Como assim legenda em inglês? Como que eu vou entender o que você tá falando com meu filho? Amiga, eu preciso ensinar teu filho inglês de verdade. E inglês de verdade, tu tem que treinar a escuta. Se o seu filho não escuta inglês de nativo americano, com pronúncia, se ele não ativa o cérebro que tem essa plasticidade, ele vai ser como você, que não sabe falar. Decorar. Entendeu? E aí que tá o segredo, o pulo do gato. Então eu faço toda uma metodologia, eu falo mais lento no início, tem o lúdico, eu mostro as imagens, eu vou fazendo. Então o que eu vou fazendo? A pré e a alfabetização. Volume 1, volume 2 e volume 3. Porque eu vou ensinar os sons. O método fônico. Book, the, enfim. Para que ele aprenda os sons, as letras e aprenda a juntar e ler. Olha só. Então, não é só estudar inglês. O seu filho vai ser pré e alfabetizado em inglês. Aí eu te respondo. Eu ainda não cheguei nos adultos, mas eu tenho alunos adultos. Sim, isso que eu ia te falar. Eu tenho uma aluna de 46 anos que Eu vi não nos tem stories filho. essa semana. E ela falou pra mim, sou eu. Eu tenho vários. E aí eu falei, como assim? E isso foi... Eu não esperava por isso. Olha só. E eu sempre falei, gente, eu não vou dar aula para adulto. Porque é muito mais difícil. Sim. Eu dou aula para meus filhos, eu dou aula, sempre dei aula para criança. Então, o que eu entendi? Essa galera não tem mais a idade de ouro. Então, você não tem mais. Eu não tenho. Bianca, eu vou te dar um parênteses aqui. Eu fui para França. O meu inglês serviu para nada onde eu morei, porque eu morei numa região de aposentados. Então, eram idosos. Sim. Só os jovens falavam inglês. Então, eu perguntava, você fala inglês? Não. Eu falei, ferrou. Porque eu não falo francês. E eu não entendia nada que eles falavam. Sim. E eu entendi a angústia do brasileiro que não sabe falar inglês. Eu falei, Guilherme, agora eu entendo. Porque dentro de mim, por mais que você fala não fala, eu ficava... Mas eu não sei o que você sente. Sim. Agora eu sei. A humilhação, eu tinha raiva. Às vezes eu não queria que alguém falasse comigo, porque eu não entendia. Aí ficava falando e eu tentava falar o som do E. E não é E, é U, aí eu ia. O que aconteceu? Eu precisei... Duas coisas, estudar, e aí eu fiz um curso completo, que a missão investia, e eu me inspirei nele para ensinar o inglês, porque ele vai fazendo isso 100% francês, papá, e eu conversava com outras pessoas que falavam francês, errado, com vergonha, mímica, cheguei ao ponto que eu consegui. Então hoje eu entendo francês, eu leio francês e falo com sotaque arrebentado. Olha só. E eles falavam assim pra mim, você morava em Boston? Aí eu falava, por quê? O seu sotaque é de quem mora em Boston falando francês. Olha a língua materna. Ou seja, eles identificavam que eu morei nos Estados Unidos, eles achavam que eu era americana. Então eu vou te dizer assim, pra essa galera assim, a você partir, o que eu vou dizer? Você precisa treinar o seu cérebro, a sua escuta, é por aí. Então, ouvir muita música em inglês, assistir muita coisa em inglês sem legenda. Sim. E aí, dentro do meu método, os pais estão aprendendo com os filhos, porque eles estão estudando com os filhos. Que é um processo. É um junto, processo. Então, assim, hoje eu não tenho nada para te oferecer como adulto. Eu tenho o meu material para criança e que os adultos que não se importam com lúdico, com colorido, Sim. com a minha voz, estão sendo pré-alfabetizados e alfabetizados em inglês. Mas eu já entendi que vou chegar no adulto. Vai. Então eu já fiz uma escala. Então eu vou ali 3, volume 1, 2, 3, pá. E aí quando eu concluir o que eu preciso concluir com a criança, eu vou entrar para a vida adulta. Sim. Vai demorar, mas eu vou chegar lá. Então hoje o que eu digo para você, escute muito inglês. Fernanda, eu não tô entendendo nada, não tem problema. Escuta. Eu dou uma dica. Assiste um filme que você gosta muito. Sabe aqueles que a gente sabe de cor? Sei. Faz tempo que eu não assisto. Então tá bom, vamos assistir um agora. Vamos assistir esse. Eu assisti agora recentemente um que é Toscana, até chorei. Ai. Fazia tempo que eu não assistia. Toscana. Coloque ele todo legendado. Pronto. Todo legendado.
Entende o filme inteiro. Vamos lá, Titanic. Entende ele inteiro. Pronto. Aí você vai assistir sem legenda, sem tradução. Só com o inglês. Você já sabe a história. E eu já tenho agora minha série anotada que eu vou assistir. Olha, até sabe. Uma série que eu já assisti 5 vezes inteira, que agora eu vou assistir. Agora tem a desculpa pra começar a sexta. Agora em inglês eu vou começar. Faz. Mas você vai ver a diferença. Legal. Sim, Treino teu ouvido. Você entende, né? Que legal. E, às vezes, eu lembro que quando eu era mais jovem, quando eu pensava no inglês, eu pensava, é muito difícil, eu tenho vergonha. E eu sempre quis, eu confesso pra você que eu sempre quis. Eu lembro de quando eu comecei a trabalhar, a primeira coisa que eu pesquisei foi um curso em inglês. Eu sempre tive esse desejo no meu coração. Só que por uma mentalidade de uma família que nunca achou necessário, eu confesso que eu sempre tive muito medo. Porque eu cresci, talvez, em um momento, em relação a tudo que eu vivi ali na infância, de que eu não era capaz de aprender o inglês. Então, todas as vezes que eu pensava nisso, eu confesso pra você que eu sempre pensei, não, eu não sou capaz de aprender. Então, eu não vou nem começar. Então, tanto que hoje eu falo que eu não gosto de músicas inglesas, eu não escuto coisas em inglês, Você tem uma resistência. Exatamente. Por quê? Porque na minha cabeça eu pensei que eu não sou capaz disso, porque é uma coisa muito difícil. Eu lembro que quando minha tia foi pra Alemanha, aquela casa, ela não sabia nada também. E ela foi pra lá e ela se viu sozinha no mundo alemão. E aí, eu lembro que quando eu fui fazer uns 12 anos, ela queria que eu fosse pra lá, junto com ela. E eu pensava, vai ser impossível, eu nunca vou aprender. Eu não fui pra Alemanha. Hoje o senhor tem um propósito. Eu não estaria aqui hoje se eu tivesse ido morar com ela lá. Mas eu não fui porque eu tinha medo, porque eu não era capaz de aprender aquilo. Sim. Se eu não era capaz de aprender inglês, imagine um alemão. Você vive o que 90% das pessoas vivem. E era isso que eu ia chegar. Às vezes a gente tá treinando os nossos filhos, a gente não coloca eles numa escola, tem a gente acha que não é capaz. Porque a gente não acha que é capaz, e daí a gente passa isso pros nossos filhos. Olha o que a gente tá formando, né? Você precisa quebrar esse ciclo. Eu digo assim, olha, qualquer pessoa é capaz de aprender o inglês. O inglês, gente, de verdade, é um dos idiomas mais fáceis. O vocabulário mais fácil que existe. Se você vai estudar mandarim, o francês, meu Deus, que dificuldade. O italiano, a gramática, é muito mais difícil. O inglês é fácil. O que você precisa? Motivação, decisão, e um método. Sem um método, uma direção, você vai ficar patinando para tudo quanto é lado. Então, por isso que o meu método, ele tem um processo. Dentro das apostilas tem um desenho de uma montanha. Então, a criança começa escalando aqui. Aí ela vai treinar a escuta dela. Fernanda, como que é o teu método? Vou te dizer. Primeiro passo, eu vou treinar a audição. Então, ela vai ouvir, vai muita coisa, ela não vai entender, e ela vai entender porque eu tô gesticulando e fica aquela coisa, vai ouvindo. Depois, eu vou treinar o cérebro dela ao quê? Memorizar algumas palavras. Ela vai memorizar. Pensa num bebê aprendendo português. Babá, mamãe, papá, vai assim. Depois, eu vou ensinar ela a formar frases dentro daquele contexto. E aí ela tá escalando uma montanha. E ela vai indo. Aí ela vai aprender os sons, ela vai aprender a ler. Aí ela vai subindo a montanha, aí ela vai aprender a escrever. Aí ela vai indo. Até ela chegar à fluência no topo da montanha e pegar a bandeira, é um processo. Sim. Então, o problema que muitas vezes o brasileiro tem, eu vejo isso característica brasileira, é o imediatismo. Ele quer começar hoje e quer já ser fluente. Sim. Entendeu? Ele não tem a paciência que um norte-americano tem, que um alemão tem, um francês tem, de sentar e se aplicar em estudar e esperar esse tempo. Por isso que eu te digo, por exemplo, o Guilherme aprendeu inglês com fluência, assim, ó, pra falar com o americano, e foram os americanos a conversar, em 1 ano. Olha só. Mas ele tava apaixonado por mim, um jovem... que não tinha filhos. Sim. E estudava noite, ouvindo, porque ele queria me conquistar mais e mais. Então ele tinha uma motivação, um amor. Um ideal muito grande. Muito. Quando ele foi pra França, ele precisava aprender francês por causa do trabalho dele, da família dele. Sim. Porque eu fui pra um parto no hospital com uma tradutora. Meu Deus. Porque a gente não falava francês e ninguém da equipe falava inglês. Pra você ter uma ideia, a parteira tava lá, na hora do expulsível, ela ficava assim, encore.
E eu fazendo força, porque na minha cabeça ela tava falando assim, Pra você fazer força. E ela, encore, aí ela, again. Aí ela pegou o inglês dela, eu, ai, de novo, não é força. Então, assim, eu precisava de uma tradutora. E ele vendo ali como pai, como esposa, ele, gente, eu preciso aprender. Resolver isso. Eu tenho que levar, eu tinha que ir no médico, tinha que levar um tradutor, tinha que, tudo. Gente, eu lá, desculpa a expressão, Não. né? Pós-parto, né? Na mesa lá da ginecologista obstetra, sendo avaliada e uma tradutora do meu lado. Meu Deus do céu. Ela está dizendo que você tá com um corte, a gente vai ter que passar no seu... Gente, é muito humilhante. É horrível. Então, ele, por essa motivação, aprendeu francês em 6 meses. Uau. Por que ele aprendeu francês em 6 meses? Escrever gramática. Ele era comparado a francês mesmo. As pessoas não acreditavam que ele era brasileiro. Por causa do inglês. Sim. Porque no vocabulário francês, as palavras eram em inglês. Vou te dar um exemplo. Olha só. Ele falou assim, amor, como que você fala uma pessoa que tem problema cadeirante em inglês? Eu falei, handicapped. Ele, muito bem, sabe como é que você fala em francês? Eu não, ele, handicapé. Mentira! Tá aí. Ele, como que você fala laranja? Aí eu estudava, eu falava, eu sei essa, orange. Ela, não, orange. Orange. Aí como que você fala grandmother, vovó? Grand-mère. Então, assim, eram as palavras em inglês, mas com as pronúncias. Ou seja, o inglês ajudou ele a aprender um outro idioma. Sim. Então, você vai escalando. Então, se eu tinha um namorado biólogo, ele missionário, se hoje ele tá ali numa empresa nacional, ele tá na Malva, ele é analista de uma equipe de senior, né? Então, num projeto grande, foi por causa da gestão, da experiência com os idiomas e, claro, a bagagem que ele tem de gestão e tudo. Sim. Mas o idioma foi o que determinou, porque era um projeto que era vinculado aos Estados Unidos. Então, assim, lá atrás, ele nunca esperava que ele fosse precisar disso para aqui. E ele não estava, digamos assim, nivelado com os concorrentes, porque os concorrentes tinham graduações na área e ele não tinha nenhuma, ele é biólogo. Olha só. O que fez ele conquistar, além da aptidão, da gestão de pessoas, das qualidades, foi o inglês, a fluência. E aqui mostra mais uma vez o quanto é importante a gente plantar aqui hoje, né? Ter essa paciência pra gente, que você estava falando sobre ser um passinho, né? Porque foi quantos anos que ele aprendeu inglês? Olha, foi quantos anos atrás? Eu tinha 24, ele tem 36, 12? 12. Não sei. Mais 10 anos, vamos pensar. 12. A calculadora. 12 anos. 12 anos. Pra hoje e ele não chegar. para, ele continua. Olha só. Então, há 12 anos atrás, ele tomou uma decisão. E eu tenho falado muito isso com o André, sobre plantar todos os dias, né? Porque hoje a gente tá colhendo, não foi o que a gente plantou hoje cedo. A gente tá colhendo o que a gente plantou lá atrás, né? Então, olha... Se eu estou equivocada, me corrija. O Miguel tá no método meu filho? Não, ainda não, mas já decidi. Vai tá. Quando ele tiver... Sabe por que eu não tá? Vou te contar agora. Eu lembro que você falou. Ele não tá porque eu não me achava capaz de dar conta disso. Você falou pra mim que você tava interessado. Não, sim, eu queria muito. Eu queria muito fazer. E eu pensei, não, vou fazer. E aí eu falei, não, calma. Não é uma matéria que eu posso dar conta. A gente já alinhou que você vai estar. O que você tem que fazer? Estuda com ele. Começa dali. Já quero. Começa dali com ele. Começa dali, que aí você vai treinar a tua escuta, você vai treinar a leitura. Você vai fazer. Então, às vezes é difícil porque a gente não tem um método. Eu quero aprender alemão. Tá, eu quero aprender francês. Daí, se ensina a criança, não vai me ensinar também? A mulher de 45 anos não tá aprendendo? E não desiste. Sim. Entende? Constância. Não desiste. Pensa assim, daqui 10 anos, eu preciso pelo menos entender o que estão falando comigo. Essa é a minha meta. Eu não quero falar que nem a Fernanda Zapparoli, mas eu quero entender o que estão falando, eu vou ouvir palestras, quero aprender a ler, eu vou trabalhar e tal. Essa é a primeira meta. Aí depois dessa meta, porque essa é a mais importante, agora eu vou treinar minha pronúncia. Porque o que eu tô fazendo com as crianças? Eu vou ter um encontro mensal, vai começar em maio, uma vez por mês, ao vivo, num Zoom. Por quê? Eu vou quebrar essa vergonha de falar em público em inglês. Sim. Então, o primeiro momento é isso. Todo mês eu vou me encontrar com elas para o quê? Então, todo mundo aqui, galera,
Pra quebrar o gelo, porque a gente tem medo de falar. Sim. A gente não, né? Mas as pessoas têm medo Sim. de falar inglês. Uhum. Então, eu pensei no método início ao fim, pra poder o quê? Realmente pegar essa criança. E o mais legal, eu já tenho alunos bilíngue. E Sim. isso pra mim não tem preço. Tenho a Maria Clara aqui lá do Nordeste, a Margarete, eu lembro quando eu lancei o Baby English, a Maria Clara tinha uns 6 meses. E ela confiou no meu trabalho. Ela confia muito em mim, ela confiou, fez um investimento dela, que foi alto, inclusive, o Baby English. E ela começou com a Maria Clara, e ela não sabia nada. Uhum. Ela não sabia nada. Ela falou, Fernanda, meu inglês era 0. E ela estudando com ela. Uhum. Estudando. A Maria Clara hoje tem 4 anos. Ela é do meu filho bilíngue também. Ela continua hoje, ela faz as apostilas. Tem um vídeo dela no Reels, do meu filho bilíngue. Uhum. Ela fazendo suco. E a mãe dela falando inglês com ela. Olha que só. Ela, hi Maria Clara, what are you doing? Making juice? Tipo assim, opa, quem não sabia nada. E a Maria Clara conversando com ela, falando do suco. E o pai dela aparece em algum momento que ela fala, hi daddy. Aí o pai dela deve falar, tô saindo. Goodbye daddy, I love you. Tipo assim, ela tendo um diálogo com mãe e pai em inglês. Então, e aí a mãe dela me falou que ela pegou a Alexia e colocou a Alexia em inglês. Olha só. Ela, Maria Clara, pediu pra ela ficar conversando com a Alexia em inglês. Então, assim, eu tenho hoje depoimentos e provas dessas crianças que começaram comigo e estão subindo essa montanha. Sim. Qual é o diferencial da Maria Clara pro seu filho? Nenhum. Exato. Tem um. Uma mãe Que acreditou, investiu, sentou. Porque eu que faço, mas você precisa sentar. Mas é uma decisão de E tá o quê? Hoje, ela fala pra mim, aí a Margarete, a mãe dela, ela falou assim, hoje eu olho pra minha filha, e olha que interessante, a irmã dela é casada com um americano. Olha só. E aí o americano me mandou um áudio pra ela mandou esse áudio pra mim, ele falando, rindo, wow, good job, Maria Clara. Aí ele falou, a pronúncia dela tá muito boa, parabéns, continue. Olha só. Então assim, eu falei, poxa, valeu. A Maria Clara, eu sempre trago ela porque eu vi ali dos 6 meses, hoje com 4. Até agora. Então, vai muito do processo da gente cortar o ciclo, entendeu? Uhum. O que falaram, você não é capaz, isso não é pra você, inglês é pra luxo, é pra quem tem dinheiro. Uhum. Meu filho, minha filha, nós fomos feitos pra alçar voos, né? Nós precisamos voar. Se nós vamos voar porque nós temos uma missão na vida, se nós vamos voar por causa do nosso trabalho, a gente precisa voar. Porque o que nós trazemos é um conteúdo do bem, é um conteúdo de Deus, é um conteúdo revestido de profissionalismo. E quanto mais pessoas tiverem acesso a isso, mais pessoas serão transformadas e mais resultado nós teremos. Então, muita gente, Bianca, tem um movimento. Sim. Eu quero aprender. Eu quero isso tudo que vocês estão falando. Eu quero. Só que não tem direção. Sim. Então fica só naquela agitação. Não, pior ainda quem não tá no movimento, tá parado. Uhum. Não vai nem pra frente nem pra trás, tá parado. Quem não quer nem saber daquilo dali. Tipo assim, não é pra mim, tchau. Esse tá em movimento, mas também não dá resultado. Sim. Porque quando você tem uma direção, uma metodologia, você tem um movimento direcionado e você tem resultados. Olha só, que legal. Quanta coisa, né? E eu tô decidida, gente, vamos lá, vou aprender com o Miguel esse negócio junto. Chega de não saber o que tá acontecendo. Tá acontecendo hoje, nesse dia da gravação, o Congresso Internacional de 70 anos do Método de Ovulação Billings lá em Roma. Olha aí. Tá acontecendo hoje, agora. Tá acontecendo. Passou o dia acontecendo, ontem e hoje. E aí o pessoal tá lá postando no grupo slides em inglês. Eu queria tanto ler. Tava pensando nisso hoje. Olha aí. Como eu queria ler esses slides lá. E daí, alguns materiais, como eu queria estar lendo direto lá da fonte, mas daí, nossa, tem que traduzir, e como que eu vou fazer isso? É uma decisão, né? Uma decisão que muda muito a nossa vida, né? Muda. Eu lembro que quando eu fui estudar francês, eu tinha 20 minutos por dia, porque era a soneca do Giuseppe. Ele não fazia soneca de 40 minutos, infelizmente, nem de 1 hora. Sim. Eu botava ele pra dormir, eu olhava pra minha pia cheia de comida, louça, Tudo. Eu olhava pra casa, precisava limpar, eu pegava o meu caderno, eu tenho ele até hoje, eu sentava e ficava estudando francês. Ele acordava, eu guardava e eu ia fazer o que eu tinha que fazer. Sim. Todo dia, 20 minutos. Eu demorei 1 ano para o básico. Mas em 1 ano, eu conseguia ter diálogo com o francês. Até hoje, eu converso com a minha mãe do coração, a Inés, por WhatsApp. Algumas coisas eu traduzo lá no Google Tradutor. 1 ano para eu ouvir, entender tudo, para eu
cantar em inglês. Olha só. O Guilherme adora falar, o que tá escrito aqui, amor? Só pra testar. Aí eu vou lendo, mas ó, muito bom, vai treinando. Então, assim, eu essa precisei... familiar, né, que você consegue introduzir. E eu parei. Uhum. Então, eu não avancei. Sim. Mas o que eu vou fazer agora com o Giuseppe? Vamos estudar. Daí você faz junto com ele. Ele vai fazer o francês, mas eu vou estudar junto com ele. Então, tudo na vida é uma questão de decisão, como eu disse. Motivação, a gente precisa ter alguma coisa. O que vai te motivar? Ah, é o meu filho, é o meu trabalho, é isso. Tem que ter. Sem motivação a gente não faz. E o método? Perfeito. Sem método a gente não vai também. Então, é pedir ajuda, estudar e o método. Pra gente encerrar, porque só a gente fala muito aqui, a gente tem muito conteúdo pra passar, você tem muito conteúdo e muita coisa pra ensinar. Fale pra essas mulheres aquela mensagem que vai chegar em muita gente que você quer falar. Saibam disso. Vai deixar marcado a tua participação aqui hoje. O que eu posso te dizer, assim, acredito que mediante tudo que eu falei não importa onde quer que você esteja, a idade que você tenha, é sempre possível você transformar a sua realidade. Se você hoje se encontra talvez frustrada ou não satisfeita com a tua realidade familiar, conjugal, educação de filhos, trabalho, não sei qual área que você não tá. É possível transformar, mas para isso você precisa recorrer a duas vertentes que eu sempre recorro e recomendo. A humildade em buscar ajuda. Quem pode me ajudar? Se é no campo emocional, uma terapia, se é uma questão de ascese espiritual, é um diretor espiritual, um padre, se é uma questão de novo idioma, quem vai me ajudar com o inglês, eu não sei, alguém vai te ajudar. E a outra vertente que é estudar. Né? A graça de Deus, ela acontece a partir do que nós damos para ele. Então, é dom e tarefa. Dom, você tem que estudar. Entendeu? É o dom, graça de Deus, tarefa, você tem que estudar. Né? A oração, a palavra oração, orar e ação é orar, ou seja, algo divino, uma graça, mas ação, movimento. Sentada, parada e só passando o dedo pelo celular, você não vai chegar em lugar nenhum de transformação mediante essa realidade não satisfatória. Então, pega a tua vida nas mãos, toma rédeas mesmo, protagonista, para de vitimismo e imaturidade. Enfrenta as dores da tua vida, amadureça, cresça, tá? Estabeleça metas, o que eu quero fazer daqui 10 anos, onde eu quero estar, como que eu quero estar, metas. Movimenta-se, para de ficar aí parada e tenha direção. E aí você vai também colher muita fertilidade, né? Você vai ter áreas férteis da sua vida que hoje talvez está uma terra seca, mas que precisa que você adube, faça o processo de aguar, de semear, para lá na frente colher os frutos da sua própria escolha e sua decisão. Maravilhoso. Louva a Deus por ter te conhecido. Obrigada, Muito querida. obrigada. Amém, obrigada. Muito obrigada pela sua participação aqui. Foi um prazer ter esse tempo com você. Fala para as pessoas como que elas te encontram também, rede social, Instagram, para que elas te encontrem de forma importante. Vou deixar embaixo desse vídeo o link para vocês terem acesso ao método, para vocês conhecerem também, mas faça um convite para elas conhecerem um pouco mais. Bom, o meu Instagram, Fernanda Zapparoli, 2 P's e 1 L, sempre tem que falar assim. No que diz respeito a você, mãe, interessada em educar o seu filho, você, pai, no inglês, né, comigo, é o Meu Filho Bilíngue, o Instagram, o Meu Filho Bilíngue. Então, são esses 2 canais. E tem o meu canal no YouTube com um monte de conteúdos, que é Fernanda Zapparoli também. Nesses 3 canais você encontra, tem acesso direto a mim. Eu tenho um programa Vida em Família na TV Evangelizar, toda sexta-feira, às 19h30, ou pela TV Evangelizar, ou pelo canal do YouTube, TV Evangelizar Oficial. E você também tem ali uma playlist imensa com todos os assuntos de família, desde divórcio, como salvar um casamento à beira do divórcio, perdoar a traição, até educação de filhos, catequese em casa, até o método Billings, endometriose com o Dr. Eduardo Honorato, enfim, tem uma gama de conteúdo lá para ajudar vocês.
Então é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui comigo. E você, muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com outras mães e mostrar que todo mundo pode ter acesso a esse conteúdo e aprender inglês também, né? Muito obrigado, Fer, e até mais.